pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Na nossa aula de hoje, iremos trabalhar sobre os calendários e a importância de estarmos usando eles. Qual a importância que eles têm para o nosso dia a dia? Para alguns povos, contar o número de dias ou de noites com base no surgimento do Sol ou da Lua é suficiente para marcar o tempo e organizar as atividades ao longo do dia. Para a civilização moderna, porém, é impossível contar o tempo dessa forma. Imagine como seria marcar um encontro assim. Espero você em minha casa depois da quarta lua. Pessoal, os povos antigamente, muitas pessoas elas utilizavam o Sol e a Lua como forma de, como que eu posso dizer? Como forma de base, elas se baseavam em horas, dias, tudo através da Lua e do Sol, certo? Eles tinham como ponto de referência essas duas formas para se localizarem, certo? No seu dia a dia. Através do Sol, eles olhavam, eles sabiam ter uma base de que hora seria do dia, certo? Tinha até as pessoas mais antigas que às vezes tinham um compromisso determinada hora, eles falavam até assim, eles saíam pela madrugada e falavam, vamos buscar o dia, né? Era a forma que eles encontravam para usarem aquela expressão, ou seja, o sol, né? Eles se baseavam durante o dia com o sol e à noite através da lua. E eles, não sei como, eles tinham realmente essa facilidade, eles sabiam, porque relógio era artigo de luxo, né? Dificilmente havia alguém naquela época que tinha. Então, assim, calendário, né? Muito difícil. Então, assim, era a forma que eles tinham de se basear de todas as maneiras, sobre hora, sobre dias, sobre tudo, em relação a tudo, assim, conforme o decorrer do dia a dia de cada um. Para facilitar a programação e organização das nossas atividades, temos necessidade de contar o tempo em dias, meses e anos. O calendário é uma forma de contar a passagem do tempo, né? Já para nós é importante o calendário, né? Porque sem o calendário ficamos perdidos. Às vezes nós esquecemos até o dia da semana. Rapidamente corremos lá e olhamos e rapidamente sabemos o dia e a data em que estamos, né? Às vezes, na correria do dia a dia, costumamos até esquecer o ano. Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes, principalmente quando em começo de ano, quando passamos de um ano para o outro, né? Isso ocorre muito, pelo menos comigo, facilmente. Eu me esqueço. Aí eu penso que ainda estou naquele ano, do ano passado, né? Aí eu recorro ao calendário e vejo que já estou no ano seguinte. Tá certo, pessoal? Pessoal, logo mais vocês irão ver aí nos slides modelos de calendários que conhecemos ou que já ouvimos falar, tá certo? Mas antes irei falar um pouco sobre a importância do calendário, tá certo? E as modificações que ele vem passando desde a sua criação, certo? O calendário, a construção do calendário foi baseada na observação de fenômenos da natureza que representem os ciclos da natureza. Assim, alguns foram criados a partir da observação da Lua e outros do Sol. Outros ainda a partir de ambos, ou seja, da Lua e do Sol. Eles foram fatores importantíssimos para a montagem do nosso calendário, pessoal. Com o calendário chinês, para o chinês, por exemplo, o ano ele tem 354 dias aproximadamente e seu início é marcado pela primeira lua nova, entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. E por isso o ano chinês está sempre mudando de data. Um dos desafios da criação do calendário envolveu a determinação da duração do dia, do mês e do ano.
e o estabelecimento de algumas regras, como por exemplo, definir um início, para a contagem dos dias, para ajustar o tempo, indicando no calendário as observações dos ciclos dos fenômenos da natureza. Os calendários foram sendo modificados, acrescentando-se dias aos meses, aumentou-se os números de meses, alterando-se as datas de início de contagem dos dias. O ano bissexto é uma das alterações. A cada 4 anos, o nosso ano passa a ter 366 dias. Ou seja, a cada 4 anos, pessoal, é que ele passa por isso, né? Ele aumenta a cada 4 anos. Ele passa por essa modificação, acrescentando-se um dia ao mês de fevereiro. Sem esse ajuste, dentro de algumas centenas de anos, haveria um atraso de 90 dias entre a observação do início das estações do ano e do dia indicado no calendário. Ao longo da história foram criados diferentes tipos de calendário, como por exemplo o calendário babilônico, que observa o ano de 12 meses, a cada mês iniciava quando a lua quarto crescente, aparecia pela primeira vez. Depois da lua nova, já o calendário juliano, criado no Império Romano por determinação de Júlio César, era baseado na observação da lua e adotava o sistema do ano bissexto. O calendário gregoriano, criado a partir de mudanças no calendário juliano, para ajustar a data de início da Páscoa, principal festa cristã. Ou seja, pessoal, vocês puderam ouvir, né, que esse calendário ele foi montado, só que não foi já de imediato, ele passou por diversas modificações, né, até chegar ao nosso calendário atual que usamos hoje, não é verdade? Vocês puderam ver que ele passou por adaptações, certo? Para que eles pudessem chegar à conclusão e para que montasse um calendário seguro que nós pudéssemos realmente utilizarmos e estarmos sabendo dia, mês e ano tudo certinho. Tá certo, pessoal? Pessoal, nesse slide vocês podem observar o calendário chinês, né? Cada mês é como se fosse representado um animal, né? Eles usam de forma muito diferente da nossa, certo? Vocês podem ver aí os dias, os meses, né? A referência anual é totalmente diferente da nossa, certo? Já o calendário islâmico, é bem próximo ao nosso, né? Mas, porém, tem algumas modificações nele, certo, pessoal? Ele passa por algumas modificações. Pessoal, já esse é o calendário judaico, né? Quando olhamos para ele, logo sabemos que esse é o nosso calendário, né? O calendário que utilizamos para o nosso dia a dia. Vocês podem observar, nele está bem detalhado dia, mês, ano, né? Tudo. Sempre que precisamos, que estamos meio que perdidos em datas ou meses do ano, recorremos sempre ao nosso calendário, não é isso? Então, pessoal, nós seguimos o calendário judaico, tá certo? É esse o calendário que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pessoal, alguma dúvida vocês podem estar tirando na aula, certo? E espero ter contribuído, ajudado no aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula.